Gravando. Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado por vocês todos estarem aqui, né? Todos e todas. Queria dizer que graças ao apoio que a gente recebeu desde o início de outubro, né, quando começou a campanha, o Centro Paula Souza teve a iniciativa de fazer uma comissão de sindicância apuratória para apurar as ameaças de morte a mim, aos estudantes, e foi nessa comissão que eu pude pela primeira vez ter a minha versão dos fatos registrada, né? E aqui eu vou compartilhar então um pouco mais aprofundado essa versão que eu tenho dessa situação que eu estou vivendo. Então, nós estamos aqui reunidos para formar um comitê em defesa da minha vida, mas penso que nós estamos reunidos para lutar contra algo que é um grande problema, maior que a minha própria existência. Em minha opinião, estamos aqui para lutar contra a naturalização do nazismo, ou do neonazismo, né? Vocês sabem que, como historiadora, eu sempre afirmei que nada é natural. Natural é a goiabeira que nasce porque o passarinho expeliu a semente e a semente germina e não houve interferência humana, né? Só situações assim é que elas são naturais. Todas as outras situações são frutos da escolha humana. E, portanto, é uma escolha que, se você é um professor ou professora que ignora ou não ignora quando seus estudantes expressam posturas preconceituosas, racistas, homofóbicas, machistas e neonazistas. Então, cada profissional da educação faz sua escolha, certo? Eu estou entre os que concordam com Theodor Adorno. A educação após a Segunda Guerra Mundial deve ter como objetivo impedir que, abre aspas, a desgraça do nazismo retorne, fecha aspas. E vou demonstrar para vocês como, na minha opinião, o neonazismo se espalha entre nós de forma aparentemente natural. E é um movimento um pouco mais antigo, Edmilson, do que você falou. Em 2007 eu trabalhei no EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha, na EMEB Donald Savazone. Uma EMEB aqui pro sentido norte, mais ou menos, da cidade. Uma das turmas era a antiga 8ª série. E eu sempre passava uma folha para eles assinarem como lista de presença. Um dia a folha voltou com uma suástica desenhada. Quando eu questionei a sala, que desenho é esse, né? Quem desenhou essa suástica, o que é isso? Uma senhora, aluna, né, da sala, falou assim: não, professora, isso é brincadeira. E é isso que está acontecendo agora de novo, né? Muitas pessoas da ETEC de Franco da Rocha consideram o conteúdo dos prints do Zap Viva a Revolução, Morte Amara como uma brincadeira de mau gosto, como uma molecagem. Por quê? Será que é porque o líder é branco, dizem que é rico, que é inteligente, finge ser descolado, ele finge ser bem moderninho, sabe? Tão moderninho que ele organizou umas 2 ou 3 vezes uma brincadeira de roupa chamada Os Motocas versus Maloca. Nada racista, né? Nada passando por questão de grana, porque quem tem grana para roupa de couro, né? Adolescente imitando motociclista. Bom, um exemplo de como essa naturalização ela está extensa entre nós é que uma colega que queria que eu fizesse um acordo com a mãe do aluno mais agressivo e violento, o aluno que tem um Hitler interior dentro dele, e aí ela quis dizer que o que foi escrito não era tão sério. Aí o que ela declarou? Abre aspas. Eles só escreveram o que escreveram porque nunca imaginaram que você saberia, fecha aspas. Apesar das lágrimas dessa pessoa, ela não percebeu o fundamental. Os escritos são realmente verídicos de ódio. Então o que está escrito naqueles prints é ódio puro, né? E é claro que eu não fiz acordo nenhum. Considerar crimes de ódio, preconceitos contra pessoas mais velhas, gordas, misturadas e afro-brasileiras como brincadeira é muito sério.
é ser conivente com uma política de racismo e de violência usada desde a colonização para explorar os povos das Américas, e essa exploração até hoje é complementar à economia do capitalismo avançado. A escravidão sobre os nativos das Américas e sobre os africanos para cá, trazidos à força, estruturou o racismo ainda usado para dividir os trabalhadores, para humilhar, para determinar o lugar social dos oprimidos, e nessa situação em particular, essa situação que eu estou vivendo em particular, para impedir a auto-organização da juventude. E essa conivência, na verdade, é um estímulo para que a violência escrita se torne uma violência concreta. Como estou reagindo a tudo isso? Vou lhes contar um aspecto. Minhas advogadas, que são 3, dizem que eu não sou obrigado a aceitar desculpas. Vamos entender por que não aceito desculpas, porque não é um simples xingamento. Todas as ofensas são expressões de ódio, ódio racial e ódio de classe. Pois onde já se viu uma professora de escola pública, com uma certa formação cultural, ousar que seus estudantes leiam livros? Não pode. Afinal, para essa política, o neonazismo, que busca desmoralizar e esmagar qualquer iniciativa que permita que a juventude, os filhos dos trabalhadores, venham a ter consciência de sua situação social. As condições favorecem esse ataque, a elitização via o vestibulinho, afastando os filhos da classe operária. E quando conseguem passar pelo filtro do vestibulinho, muitos são confrontados a um cotidiano com inúmeros preconceitos que são tratados como naturais, entre aspas. Também é a tentativa de trazer para a ETEC de Franco da Rocha a eterna dualidade da educação brasileira. Aos filhos da elite econômica, a melhor escola. Aos filhos das classes trabalhadoras, uma escola em que eles permaneçam na mesma faixa salarial de seus pais. E nessa região, uma reserva de mão de obra um pouco mais qualificada. Afinal, uma escola técnica, mas sem excelência. Por que sem excelência? Porque a excelência exige dedicação, ampliação de vocabulário, debate, exige que o estudante deixe de ser heterônomo, quer dizer, aquela pessoa que só faz as coisas porque é obrigada, orientada a fazer, e passe a ser autônomo em relação ao seu desenvolvimento intelectual. Alguém pode dizer, mas com adolescentes de 14 a 17 anos é possível? Sim, não só é possível, como é desejável, para que eles efetivamente sejam protagonistas de sua própria formação e nesse processo tornem-se pessoas críticas. Alguns profissionais da educação não gostam de adolescentes críticos, não gostam de estudantes ativos no grêmio estudantil. São pessoas que incentivam a liberação dos costumes, incentivam a infantilização dos estudantes, incentivam que os estudantes idolatrem alguns professores e os manobram para odiarem e criticarem outros, numa trajetória que aparentemente é amorfa na política, mas na verdade é profundamente autoritária. Outro aspecto dessas críticas naturais, feitas por pessoas que naturalizam o neonazismo, é considerar imposição para com os estudantes querer que eles estudam, leiam e escrevam. Isso é ser autoritária? Ou não incentivar o desenvolvimento dessas competências é, na prática, permitir que os estudantes estejam à mercê das páginas de sites da internet que estimulam a adoração de um líder. O líder nazista das agressões a mim escreveu, abre aspas, os meus seguidores fiéis, fecha aspas, e passem a considerar o único caminho para conviver com quem não se gosta o assassinato, morte amara. Um outro aspecto é a adesão à concepção de governo forte, cuja administração não deve ser questionada. Pois questionar uma administração de governo forte, sem transparência, sem diálogo, é um abuso de poder. Divergir é um poder? O poder sempre está com quem tem a caneta na mão e senta na cadeira do cargo de poder. Novamente, uma concepção profundamente autoritária. E continuando sobre as desculpas em outro aspecto. A ameaça de morte é um crime. E os crimes devem ser punidos. Quando alguém quer pedir desculpas, se dirige diretamente à pessoa,
ofendida, ameaçada, ou procura seus representantes legais. Como ninguém me procurou diretamente, pessoalmente, para pedir desculpas, ninguém foi desculpado. Quem diz que eu não aceitei pedidos de desculpas está faltando com a verdade. Mas o pedido de desculpas é apenas o início do processo. Isso não exime ninguém de arcar com as consequências do que escreve. Todos e todas devem responder pelos seus atos. Outro aspecto disso é o objetivo de exercer uma coerção contra a liberdade de cátedra, através das intensas ofensas aos estudos de leitura via fichamento bibliográfico. Isso é inaceitável. As atividades de leitura, fichamentos bibliográficos e resumos permanecem. Aqueles que dizem que a educação não deve punir quando as ameaças de morte são realizadas no ambiente escolar contra uma professora daquele ambiente escolar são cúmplices dos agressores e acobertam essas agressões quando as interpretam como brincadeiras. Portanto, como brincadeiras são passíveis de desculpas, sem maiores consequências para esses adolescentes de famílias com uma renda razoável. Não, afirmo-vos, não. As agressões de ordem devem ser punidas e combatidas. Portanto, os conteúdos desses prints não podem ser tratados como brincadeiras de mau gosto e não podem ser caracterizados como sendo sem importância. Essa caracterização é dar sinal verde para o neonazismo. Segundo a lei número 7.716/89, a apologia ao nazismo é crime. E isso não é educar para a democracia. Isso é incentivar o autoritarismo e, na prática, corroborar com os valores que a atual presidência da República ostenta. Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas considero indissociável da luta contra o neonazismo a luta pelo Fora Bolsonaro. E para concluir, proponho que todas e todas nós sejamos cidadãos e cidadãs vigilantes contra a expansão e naturalização, contra as brincadeiras neonazistas. Sejamos combatentes contra eles. E acredito que seremos vitoriosos, pois a vida é bela e faremos parte ajudando os povos a livrar a vida de todo o mal. Muito obrigada pela atenção.